Parece que agora sim. Antes de mais, muito bom dia a todos. Em meu nome pessoal, quero começar por agradecer o convite que me foi endereçado para a organização do Dia do Clube, porque é uma satisfação estar não só com este painel de luxo, mas também com todos os portistas, e estar neste evento de referência para todo o portismo é, de facto, um orgulho muito grande para mim. Mas depois destes dois primeiros momentos, que acho que já são de alguma emoção, temos que mexer aqui um bocadinho com isto. E, portanto, eu sei que é de manhã, mas vou-vos pedir a todos sem exceção, que se levantem. Vou pedir aqui também aos meus convidados que se levantem. Quero ver toda a gente de pé, por favor. Aí alguém, se calhar, que ainda não está. Ok, são os mais pequenos. É só por causa de serem os mais pequeninos, não é? Eu compreendo. Bem, e pedimos a todos para se levantarem por uma razão extremamente simples. Conforme vimos aqui, nas últimas semanas vivemos um momento extremamente feliz, uma alegria partilhada por todos, algo que já ambicionávamos há muito tempo, que todos ansiávamos, pela qual temos todos lutado e batalhado. O Futebol Clube Porto regressou às vitórias, voltou a emoção aos nossos corações. E se há algo que foi comum em todos os discursos, foi este tal mar azul. Este mar azul, este mar azul. Este mar azul constituído pelos portistas anónimos, como eu, como todos vocês, por aqueles que nos dão voz, pela direção, pelas claques, todo este mar azul. E, portanto, eu quero-vos pedir, para vocês, para nós, para todos nós, uma enorme salva de palmas para este mar azul. Agora que toda a gente acordou, pronto, nós estivemos ali os quatro a fazer um sorteio um bocado viciado, qual bolas quentes, bolas frias. Então o Cândido, este rapaz, não sei se já ouviram falar dele, de São João da Madeira, foi premiado com a primeira pergunta, para partilhar aqui um bocadinho connosco o que foi a vida dele. Cândido, quais são as primeiras lembranças, os primeiros sentimentos que tens em relação ao Futebol Clube do Porto? Bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui. É um privilégio e uma honra que me devem calcular muito grande. É a segunda vez, digamos assim, que tenho a oportunidade de poder representar o clube. Uma foi como jogador, agora faço parte do Porto Canal e da comunicação do Futebol Clube Porto, que é algo que me deixa extremamente honrado e orgulhoso. E agradecer, obviamente, o convite para estar aqui com um painel tão luxuoso, com adeptos tão portistas quanto eu. As lembranças que eu tenho, uma pergunta do género, como é que me lembro, porque é que fiquei portista ou porque é que eu sou portista? Eu lembro-me, eu já disse isto algumas vezes, eu lembro-me quando eu comecei a jogar futebol com 7 anos, portanto, uma idade comum ao jogador de futebol, e eu lembro-me que nos finais das épocas havia uma espécie de um resumo de época narrado pelo Gabriel Alves, enfim. Mas era uma cassete VHS que o meu pai comprava sempre nos finais de épocas, e isto é uma memória que eu tenho viva. Portanto, quando chegava, eu fazia uma espécie de um resumo individual a cada clube, portanto, havia um momento muito específico para cada clube. Portanto, e eu recordo-me estar na sala com os meus irmãos, e quando chegava à parte do Porto, com aquela voz típica de Gabriel Alves, eu confesso que aquilo mexia comigo. Portanto, é uma das imagens que eu me lembro da especificidade de eu ser portista. Portanto, era aí um momento em que eu notava que, de facto, aquelas imagens, os adeptos nas bancadas, o estado das antas, a rede, os adeptos agarrados à rede, eu lembro perfeitamente que isso mexia comigo. Portanto. E depois, quando comecei a jogar também, lembro perfeitamente que depois alguns dos colegas que eu vou falar agora aqui acabaram por ser meus colegas de equipa na época 99-2000 e 2000-2001, que eu ia com a bola, portanto, dissimulava, agora vai, Costa de Novo, Domingos Paciência, fazia aquela finta típica. Mas ainda não ias comprar as chamuças? Não, ainda não ia buscar as chamuças. Era só na sala? Não, aí era só na Madeira. Okay. Mas, de facto, pronto, imitava, Vitor Bahia, que fazia as defesas, portanto, comecei a partir daí, de facto, a sentir que o Porto era claramente o meu clube. Depois tiveste uma vida difícil, não é? Que tiveste que ir para Lisboa, que é uma coisa... Não, eu antes... uma coisa muito complicada, eu não é? Eu antes tentei vir para aqui, só que fecharam umas portas. Não fecharam umas portas. Já jogava... foste pequenino, não é? E magrinho também. Pois, eu jogava na Sejonense, que é um clube de São João da Madeira, portanto, praticamente o clube da minha terra, onde eu fui criado. E eu, back on the days, portanto, naquela idade, eu de facto tinha algumas aptidões que depois me levaram a poder jogar no Futebol Clube Porto, na equipa principal. E era de facto um miúdo muito talentoso e bom jogador. Portanto, fruto disso,
Fiquei enraizado em mim pelos golos que eu fazia, portanto, ao serviço da Sejanense, depois íamos aos campeonatos nacionais. Estava enraizado em mim, eu não quero ser prepotente, que eu de facto tinha algum valor e podia ser um grande jogador. E na altura o Futebol Clube do Porto, portanto, andava a ver os jogos. E eu chegava ao final dos jogos e perguntava-me a mim mesmo: quem mais do que eu? Só posso ser eu. Só posso ser eu que estou a ser observado. Mas na verdade acabou a época e o Futebol Clube do Porto levou um colega meu, portanto. E aquilo, aquilo mexeu muito comigo, pronto, por ser portista, por ser o clube especificamente que eu gostava de representar. E nessas férias, para resumir aqui, nessas férias, pronto, isto para resumir, porque é a parte em que eu chorava, portanto, que aquilo mexeu muito comigo, 1001 perguntas à noite ao meu pai: mas eu faço tantos golos, eu jogo tanto. E os gajos vêm buscar o meu trinco, que só bate. Pronto, enfim, depois o meu pai lá começou a fazer um trabalho psicológico sobre mim para me aumentar aqui a autoestima. E eu, miúdo que era assim bravo e destemido na escola e pelo Porto e tal, não, eu tenho que ir lá, eu sabia o meu valor, eu tenho que ir lá treinar e tal. Então vim tentar aqui treinar um dia, portanto, que eu sabia que havia treino daquele escalão àquela hora, portanto, e cheguei, tentei entrar dentro das instalações do departamento de futebol, portanto, e quem me atendeu na altura, portanto, imaginemos um exercício fácil de nos transportarmos, alguém relacionado com a segurança, do SPDE, não era na altura, mas portanto, era uma pessoa que estava ali a fazer as suas funções, sabia lá quem é que era o Cândido, ou quem é que era, se eu podia treinar ou não, portanto, normal, tudo normalíssimo, na altura, com a idade que eu tinha, que aquilo foi uma afronta, porque ele disse: mas chegas aqui com umas chuteiras e queres treinar, mas não é assim, vais treinar na casa da Maria Joana, pá, anda menos, isto tem que ser, isto que é, eu, do clube a rejeitar-me. Pronto, e depois na época seguinte eu consegui ir à Seleção Nacional através da Sejanense, portanto, logo aí era uma montra bastante grande, e lá embaixo nos estágios que fazíamos em Sub-15, portanto, havia um forte assédio do Sporting e do Benfica sobre mim. Pronto, eu também um bocadinho ressabiado com a situação que tinha acontecido, acabei por tomar uma decisão de ir para Lisboa, que, muito honestamente, e numa sala muito específica, muito mítica, muito nossa, do Futebol Clube do Porto, não vou cuspir no prato onde comi. Isto é, eu fui extremamente bem tratado com 15 anos quando cheguei lá, portanto, como devem calcular, um jovem de São João da Madeira, sem a família, portanto, e nesses... Aliás, eu costumo dizer que é pela forma destemida, corajosa com que eu me entreguei a esse processo da minha vida, portanto, que me deixou marcas, não por representar um clube rival, mas porque, de facto, dilacerou um bocadinho a relação que eu tinha com os meus irmãos e com os meus pais, mas foi sobretudo por essa coragem destemida que eu tive o privilégio depois de voltar aí sim ao meu clube do meu coração, foi pelo trajeto que lá tive, que chamei a atenção aos responsáveis do Futebol Clube do Porto para me darem a oportunidade de poder representar o clube dentro do retângulo, que é algo que vai morrer comigo em termos de orgulho. Mas olho para aquele momento da minha vida, obviamente que se calhar, se me perguntarem de uma forma honesta, se eu gostaria de o ter feito no Futebol Clube do Porto e ter um percurso imaculado, claro que gostaria, mas lá está, foi também um desafio para mim. O importante foi que quando o Presidente me ligou e me pôs o cenário de sim ou não imediatamente, a minha resposta foi convincente e determinada, portanto, e voltei e vim para o Futebol Clube do Porto. E nunca mais voltei para essas linhas. Fizeste muito bem. Aquilo que está toda a gente a pensar nesta altura é assim: como é que se está no balneário do Benfica? Como é que se está naquele estádio todos os dias e o coração a bater de azul? Como é que é? Como é que é esse batimento cardíaco? É muito alterado? Toda a gente Tiveste sabia. que pôr um pacemaker? Não? Como é que foi? Como é que foi? Não, toda a gente sabia desta história que eu acabei de contar. Claro. Portanto, eu nunca, obviamente, não andava com uma bandeira do Futebol Clube do Porto, portanto, à volta do Estado da Luz. Portanto, seria falso, seria tentar trazer para o meu lado uma convicção que não era a verdadeira. Portanto, mas toda a gente sabia, portanto, que eu era do adepto do Futebol Clube do Porto e que era um ferrenho nortenho, portanto, o meu próprio sotaque também nunca o escondi, portanto, eu era uma pessoa, naturalmente, que eles sabiam, muito ligada à família, muito ligada ao Norte, portanto, e depois, quando aconteceu a minha ida, eles praticamente, quer dizer, olharam para trás como quase um reflexo daquilo que era a minha maneira de ser e a paixão e o amor que eu tinha, não só pelo Futebol Clube do Porto, mas também pela região do Norte. Eu nunca me dei muito bem, confesso. Não quer dizer que não haja pessoas no Sul extraordinárias e maravilhosas, porque há. Portanto, a minha esposa é de lá, portanto, eu roubei também a esposa lá a eles. Tu foste o verdadeiro ir lá martelá-los, completamente. Tu foste lá martelá-los, és terrível. Tu és terrível. Abandonei-os. Mas pronto, quer dizer, as pessoas sabiam, mas repara, isto é importante porque é verdade.
Eu ainda hoje mantenho isso comigo. Eu gosto de opinar e de explicar porque é que sou portista de forma sustentada. Portanto, para mim não chega ao porque sim, ou porque somos os melhores em tudo. Portanto, eu acho que assim não é o caminho. Perceber e entender onde podemos melhorar, perceber as forças do adversário e perceber também qual é o nosso percurso verdadeiro e genuíno, também me ajuda, se quiseres, a ser a melhor pessoa. Eu não tenho problemas em dizer num covil de dragão que, enquanto estive os 3 anos no Benfica, entreguei-me de corpo e alma. Não venho aqui vender um produto que não seja o verdadeiro. Portanto, torno a dizer, foi para eu representar o Benfica na altura de uma forma destemida e ousada, portanto apaixonada, fruto daquilo que era a minha maneira de ser com 15 anos, que me fez, aos dirigentes do Futebol Clube do Porto, dizer este miúdo não é daqui do Norte, este miúdo, vamos tentar buscar este miúdo. Portanto, agora, claro que, posto na fronteira de onde eu queria ficar, foi num segundo que eu respondi ao nosso presidente. E as moças esperavam por ti, claramente. Mal eu sabia que ia vir aquele balneário marcante. Muito bem. Paulo, alguém com uma carreira jornalística tão rica, tão firme, diretor de jornais, diretor de rádios, como é que se conjuga tudo isso com a paixão pelo Futebol Clube do Porto num país como Portugal? E em Lisboa. E em Lisboa. Sim. Não é possível não afirmar. Eu devo dizer que devo muito ao Futebol Clube do Porto, mesmo na minha vida. Porque eu tive que emigrar para Lisboa, eu vejo-me como um imigrante mesmo. Podia ter ido para Madrid, mas tive que ir para Lisboa para exercer a minha profissão. A certa altura percebi que isto é um país muito centralista. Esta é, aliás, uma das forças do Futebol Clube do Porto, é lutar contra isso desde sempre. É uma imagem de marca do Futebol Clube do Porto e do Norte. E a verdade é que eu tive que emigrar para Lisboa e afirmei-me sempre do Futebol Clube do Porto. Assim que cheguei lá, eu cheguei em 91, em 92 nós fomos campeões, e eu saí para a rua, tinha uma moto, uma C600, uma moto grande. Saí para a rua com um guarda-chuva do Diário de Notícias, que era azul e branco, a apitar, e para aquelas pessoas eu era um maluquinho, não havia muita gente na rua a festejar o título. A verdade é que a última vez, que foi agora, fui ao Marquês e estavam lá milhares de pessoas, e há milhares de pessoas lá. O Porto ajudou-me a afirmar, porque a certa altura eu comecei a ficar na minha profissão. Eu fui chefe muito cedo, editor de política e de economia, e eu estava sempre, cada vez que o Porto ganhava, e o Porto fez o favor de ganhar muitas vezes, muitas, era impressionante, eu não conseguia parar. Então na década de 90 foi aquela coisa do Penta, não é? Aquela coisa do Penta. Andava de ressaca em ressaca, a festejar os títulos todos do Porto. Foi um ano mesmo, aqueles primeiros 20 e tal anos que eu estive em Lisboa, estou lá há 27, eu tinha sempre alguma coisa para festejar. E havia anos que tinha 1, 2, 3, 4 para festejar, não é? E títulos europeus, etc. E vocês conseguem imaginar o que é que isso é para um portista que está em Lisboa, onde há, naturalmente, muito mais benfiquistas e sportinguistas, e isso ajuda-me a afirmar, porque eu depois já era o tipo do Porto, e depois é que passei a ser o Paulo Baldeia. Primeiro era o tipo do Futebol Clube do Porto, o tipo do sorriso rasgado, Futebol Clube não é? do Porto, e eu tive que ser diretor afirmando-me do Futebol Clube do Porto, o que podia não ser fácil, que é começarem a apontar o dedo à TSF ou ao Diário de Notícias, que é um jornal de Lisboa, por estar a favorecer o Porto, não é? Porque tenho o diretor como... Tive alguns problemas desse tipo, de facto, estei sempre para trás das costas. Porque... Alguma vez foi chamada a atenção por algum conselho de administração? Não, vários, pelo Benfica e pelo Sporting. Tive problemas com o Benfica e com o Sporting, mas tirei para trás das costas, porque para mim, eu sempre separei muito bem a minha profissão, tenho essa obrigação, até porque eu não faço jornalismo desportivo, nunca fiz. Eu sou comentador adepto, eu não sou um especialista em futebol. Eu comento como adepto do Futebol Clube do Porto, defendo o Futebol Clube do Porto, as cores do Futebol Clube do Porto, porque me convidam para isso e eu agradeço. Claro. Mas separo muito bem as duas atividades. E isso ajudou-me muito durante o tempo que eu tive que fazer a carreira. Ser do Futebol Clube do Porto em Lisboa, ao contrário do que a maioria das pessoas possa pensar, não é uma coisa má, é uma coisa muito boa. Principalmente, insisto, porque nós ganhamos muitas vezes. Não é? Claro. E, portanto, isso ajudou-me. Eu acabei também por casar em Lisboa e ter filhas em Lisboa, e orgulho-me de ter uma filha que é completamente doente pelo Futebol Clube do Porto, tem 8 anos, começou a ligar ao futebol e o Porto só perdia, não é? Aqueles 4 anos anteriores.
E um dia a irmã, que não é do Porto, mas agora também não é de clube nenhum, graças a Deus, já está a fazer o caminho. Já foi, Esse é o primeiro passo, já foi do Benfica, passou para o Sporting, já é um passo bom. E depois agora já não é de nenhum, portanto já falta pouco. E um dia a Joana virou-se para a Camila, que é portista, e chateou, porque o Porto perdeu um jogo. O Porto perdeu. E a Camila, que estava farta de ouvir a irmã dizer que o Porto perdeu, virou-se para ela, dedo no nariz, e disse: eu não preciso que o Porto ganhe sempre para saber que é o melhor clube do mundo. E isto a mim enche-me de orgulho, ter uma filha que vive em Lisboa, que lida com pessoas que são do Benfica, do Sporting. A maioria dos amigos dela são do Benfica ou do Sporting. Ela liga muito a futebol. Cada vez que vimos ao Porto, que temos que vir muitas vezes, que a família está cá, temos que passar aqui, não é mentira, temos que passar 3, 4 vezes à volta do Estádio do Dragão, para ela cantar as músicas todas do Futebol Clube do Porto, e a irmã chateada a tapar os ouvidos, e dá-nos a volta, e ela canta tudo o que sabe sobre o Futebol Clube do Porto. Ela também tem muito orgulho de ser portista em Lisboa, e tendo nascido em Lisboa, vivendo em Lisboa, ela já tem uma característica que é muito do Norte, que é defender a região, defender a cidade, e ela vive lá. Só tem aqui família, tem família lá e família aqui, e vive com muito orgulho o ser portista. Eu acho que sou, desculpem o ser pretencioso, mas eu acho que veio buscar a mim. Sou o pai dela. E ela vive aquilo com muita intensidade, e a mim faz-me ainda ser mais portista ter que defender o Futebol Clube do Porto, para que a Camila goste do Futebol Clube do Porto para toda a vida. Acho que às vezes essa é uma das questões que se confunde um bocadinho, que é ser de Lisboa com o ser centralista. O ser de Lisboa não tem nada a ver com gostar do Futebol Clube do Porto, com não gostar do Futebol Clube do Porto. Eu acredito que numa área profissional como o jornalismo, em que durante muitos anos, para se ser um bom profissional, para se fazer projeção de carreira, tinha de facto que se emigrar para Lisboa. O Paulo acaba por sentir um bocadinho essas marcas do centralismo nesse seu percurso. Deixa-me dizer a experiência que eu tenho de Lisboa. Lisboa é uma cidade bonita, e Lisboa é uma cidade com muito boa gente. Começa logo por a maioria não serem lisboetas. Começa logo por aí. É uma vantagem. A maioria das pessoas que vivem em Lisboa não é de Lisboa. Veio de todo lado do país. Os lisboetas também sofrem muito com o centralismo. Porque vai lá tudo parar, as casas são muito mais caras, a vida é muito mais cara, o trânsito é muito pior. O problema é das pessoas, e normalmente nem sequer são lisboetas nascidos. Agora, por exemplo, o Primeiro-Ministro é de Lisboa, mas durante muito tempo não foi de Lisboa. O Primeiro-Ministro foi parar a Lisboa. Não é? Os ministros não são nascidos em Lisboa. O problema é das pessoas que vão de fora do país, que sofrem, não é? Que muitas vezes não é esquecido completamente. As pessoas nem se lembram que existe Castelo Branco, que existe o Porto, que existe Braga, que existe Bragança. Nem lhes passa pela cabeça, quer dizer, eles acham, vivem ali e acham que é aquilo. Mas muitas vezes as pessoas não são de Lisboa. São tipos que vieram de Castelo Branco, ou que vieram de Braga, ou que vieram... São pessoas que, tendo ido para Lisboa fazer a sua vida profissional, ou fazer uma carreira política, chegam lá e ficam mais centralistas que os tipos que lá viveram a vida toda. E esse é que é um combate muito importante para fazer, e nesse aspecto não estou a forçar mesmo a barra, porque é mesmo verdade. O Futebol Clube do Porto, como imagem da cidade e da região norte, importa muito quando vence, porque é preciso que as pessoas percebam que ainda há uma luta muito grande para fazer contra o centralismo de Lisboa, que obviamente também chega ao futebol, não é? Como nós vimos. E é mesmo a verdade que é muito mais fácil para quem está em Lisboa, um clube de Lisboa, qualquer um dos dois da segunda circular, mais o Benfica pelo peso institucional que tem. Como nós vimos uma imagem que foi muito má este ano, que aliás deixou de acontecer porque eles perceberam que não podiam fazer aquilo, que é o Sr. Filipe Vieira, presidente do Benfica, sentado, e aqui o seu primeiro-ministro e aqui o ministro das Finanças. E a imagem a dar na televisão os jogos de futebol do Benfica. Mas aquilo era uma reunião para outra... Não, então, mas eu acho que eles têm direito a ser benfiquistas. Claro. É um problema deles, querem ser benfiquistas, deixá-los ser. Mas é muito mais fácil para o Benfica, estando lá, porque está mais perto da sede da Federação, porque está mais perto de tudo o que mexe no futebol, na política, na justiça, em todo o lado.
E este centralismo dá muito jeito a este tipo de gente que quer fazer as coisas assim. O centralismo não é uma coisa inventada, um nome que depois não tem tradução prática. Tem tradução prática. Existe para beneficiar meia dúzia de pessoas em relação ao resto do país, porque estão perto do poder e, portanto, facilmente metem a mão na massa, seja em decisões políticas, desportivas, seja distribuição de dinheiro, etc. E esse é um combate que se deve fazer a partir de Lisboa, mas obviamente também a partir do resto do país, e desse ponto de vista nenhuma instituição que eu conheça faz tanto contra o centralismo como o Futebol Clube do Porto. Muito bem. E vamos continuar a fazer, porque esta coisa de ganhar faz parte da nossa identidade e seguramente vai continuar a fazer. Que eu gosto de festejar no Marquês e na Avenida de Aliados, faz os dois. É vantagem, não é? E uma este ano duplicidade. festejei nos dois lados. Exatamente. Muito bem. Miguel, licenciado em Direito, músico, como é que surge o Futebol Clube do Porto, no meio dessa duplicidade de gostos e de prazeres? Olha, em primeiro lugar, agradecer a todos o facto de me terem convidado. Deixa eu fazer um parênteses, eu não sou mal educado, sou esquecido. Muito obrigado. Um portista dá sempre uma boleia a outro portista. Agradecer-vos o facto de aqui estarem, como é lógico, e de terem convidado. É um prazer enormíssimo estar aqui convosco. Até porque, não sendo raro estar convosco, porque estamos tantas vezes aqui no Dragão e noutros sítios, os debates que eu tenho normalmente são menos cândidos. E são um bocadinho mais complicados do ponto de vista da troca de ideias e às vezes de alguns galhardetes. Por isso é muito bom, ainda por cima num ano como este, estar aqui convosco. Também agradecer enquanto músico, não posso deixar de agradecer ao João Dias e à Jéssica a brilhante forma como abriram o dia. E agradecer-vos a todos. Como é que isto nasceu? Eu tenho a ideia que se instalou no sangue, não é? Acho que isto muitas vezes, não acontece sempre, mas muitas vezes vem de sangue. Eu sou de uma família de portistas, o meu pai é portista, não tenho assim uma família muito grande, mas o meu pai é portista, o meu avô apesar de ser transmontano, também era portista, e portanto foi pela mão deles, do meu avô e do meu pai, comecei a subir a Fernão Magalhães, miúdo, não é? Com a bandeira às costas, não é? Ainda aquele tipo de bandeira, com aquele tipo de rebordo, e entrar no Estádio das Antas, muitas vezes sem bilhete, muitas vezes na capa deles, não é? Por baixo do casaco ou da gabardine, se fosse inverno. É incrível como as coisas mudam, não é? Mas na altura a dinâmica familiar passava-se muito assim, tentar furar pela superior, entrar enquanto o segurança pescava os olhos. E um pouco de tudo. Sempre fui sócio e, de alguma forma, quando é que tu percebes que há algo que está instalado na tua vida? Percebes quando sentes as maiores alegrias da tua vida relacionadas com o clube. Eu não posso mentir não estou a mentir se disser que no top 5 das minhas alegrias de vida, seguramente há duas que são do Futebol Clube do Porto. Portanto, tendo em conta que tenho um filho, depois façam as vossas contas, não é? Como dizia o outro. Está no top 5, quer dizer, a final de Viena, a forma como chorei com o meu pai, e é sempre uma coisa que me arrepia ao falar, na sala, ao ver aquilo que para mim era uma coisa impensável, não é? Impensável, porque era o colosso da Alemanha, a seleção nacional da Alemanha praticamente a jogar à nossa frente. Eu que tinha visto aqui o jogo com o Dinamo de Kiev na meia-final e já não acreditava no que estava a acontecer. E de repente começo a ver as capas dos jornais e as revistas estrangeiras, o 11, com o Jean-Marie Pfaff, na altura, que era o guarda-redes do Bayern, na capa. Isto está feito, nunca na vida vamos marcar um gol aos gajos, quer dizer, já aconteceu com o Dinamo de Kiev, instala-se aquela coisa, já foi bom demais, já não foi incrível e tal. E depois vais à final, eu via na televisão, num Grundig, numa Grundig, e acontece aquilo à nossa frente, e eu acabo o jogo ajoelhado, a chorar compulsivamente, agarrado ao meu pai, e com uma garrafa de champanhe, pela primeira vez na minha vida eu vejo champanhe a sério, não é? E aí percebes que essa é uma daquelas alegrias que te marca para sempre. E depois há outras alegrias também do dia-a-dia, na forma como nós vivemos as vitórias, como são terríveis algumas derrotas, como nos marcam brutalmente. E quando te apercebes, fazes disto vida, não é?
pensas no Porto todos os dias, sonhas com as equipas que podem jogar no dia a seguir. Pronto, depois fui trabalhando também. Nos intervalos? Também fui trabalhando nos intervalos. E pronto, tirei o curso de Direito em Coimbra. É verdade que eu sempre estive com muita gente que não é do Porto, fruto do facto de ser músico e ter, enfim, digressões por tudo, enfim. Conheço bem Portugal, nesse sentido, não é? O Portugal, todo o Portugal que não é o Portugal regional, é o Portugal de cada um. E percebo bem as assimetrias e as dificuldades que existe, sobretudo na zona interior do país. E, de facto, este Estado, como falava o Paulo, e o Cândido tantas vezes fala, centralista, obtuso, disfuncional, desigual. Mas é curioso ver como, tantas vezes, esse Portugal, que é um Portugal desigual, centralista, que está à distância do litoral, ou está à distância dos grandes centros, é um Portugal profundamente marcado pela ditadura, por um país que ainda não resolveu os seus problemas e com uma herança fortíssima, totalitária, ligado a um regime e um sistema que privilegiava, até no futebol, ou quase só um clube. E, portanto, é muito engraçado ver como aquela que devia ser uma dinâmica regional, uma dinâmica nacional de luta contra o centralismo, à exceção do Porto e de algumas cidades que, porventura, estão mais libertas, é ainda uma luta muito estranha, tendo em conta que essas pessoas e essas cidades e esses centros mais interiores estão ainda profundamente à capital, por um sentimento, ligados à capital, por um sentimento de reverência ou de inevitável secundarização. Isso passa também pela forma como se relacionam com os clubes. Há muita gente do Benfica. Há muita gente do Benfica, de facto, em Portugal, sabemos, não é? E é também julgo que é, ainda, naturalmente, um transporte, uma herança menos boa do centralismo e do antes 25 de Abril. Sendo que as coisas estão a mudar e sendo que é também nesse confronto com essas pessoas e em tantos concertos, em tantas situações, que eu também levo o meu portismo a crescer, porque nós, muitas vezes, quando nos sentimos sozinhos, apesar de termos um enorme mar azul, tantas vezes nós sentimos que éramos um mar azul este ano, sozinho, a lutar contra um rochedo, vamos chamar-lhe assim, com alguns animais, mas rochedo, e às vezes dá-nos essa sensação também nos faz crescer e tornar mais fortes e sólidos e felizes no fim. Claro, eu acho que essa é também uma das nossas marcas, é o tal contra tudo e contra todos, e sentirmos esse pior tratamento que nos é dado. Mas diz uma coisa, dentro do teu percurso, nós temos muito aquela ideia que quem está ligado às artes, por norma, tem obrigatoriamente que ir para Lisboa para se poder afirmar, para se poder instalar. Sempre foste capaz de resistir a essa tentação, a quase essa necessidade, ou também aqui e acolá tiveste que ceder a isso mesmo? Eu nunca vivi em Lisboa. Durante 10 anos da minha vida tive que ir, portanto, todas as semanas a Lisboa, rigorosamente todas as semanas a Lisboa, às vezes mais semanas que uma vez. O que Paulo diz é uma verdade. Lisboa é uma cidade bonita, com gente boa, como em todo o país. Nós não somos assim tão diferentes, que diabo, não é? Nós não somos tão diferentes. Agora, do ponto de vista do que me parece o relacionamento entre as pessoas, fruto do contexto que existe em cada uma das cidades, eu acho que nós somos mais fraternos na forma como nos relacionamos uns com os outros, generalizando, que é sempre um perigo tremendo. Mas generalizando, nós somos mais fraternos. Acho que temos esse sentimento de pertença, até porque, de facto, a maior parte dos lisboetas sofre com o facto da maior parte das pessoas que habitam em Lisboa não serem lisboetas. E nós, enfim, o Porto é uma cidade de cultura, é uma cidade aberta e uma cidade multicultural, mas é uma cidade onde se respira gente do Porto. Nós abrimos as portas, mas não fomos invadidos, não é? E nesse sentido, anota-se mais esse sentimento de solidez e mais granítico, que é tão bom, que é tão bom. Mas ao ir a Lisboa, senti, e tantas vezes fui, que não era o sítio onde eu queria viver. E posso dizer Lisboa, como posso dizer Coimbra, onde estudei durante 5, 6 anos, ou Braga, ou qualquer outra cidade. De facto, este é o meu lugar, e acho que para deixar de viver no Porto, o que um dia poderá acontecer fruto de situações profissionais, mas que eu sempre consegui evitar, perdendo, naturalmente, algumas situações que seriam vantajosas, não é? Nós, mais do que hoje, se calhar, mas há 20 anos atrás, os Blind Zero, a minha banda tem 24 anos.
Eu tenho 26, portanto, não sei. E aos 20 foi cedo. Há 20 anos atrás era muito diferente. O centralismo, tendo em conta... Enfim, havia mais meios de comunicação em Portugal, na Norte, mas as coisas decidiam-se mais em capela. Não sei se o nome José, mas é relativamente conhecido. Mais ou menos, Mas, mais ou menos. Nós sabemos quem é lá. Mais para menos. Mais para menos. Mais para menos. Mas decidiam-se mais em capela, não decidiam-se mais no bairro alto, não é? Porque não havia redes sociais e, portanto, o que acontecia naquela altura é que havia uma espécie de, no campo da música, uma espécie de inteligência que, pelos conhecimentos e pela forma como se relacionava, ainda é assim, mas não tanto, na altura decidia-se. E, portanto, nós sentimos na altura uma enorme oposição de algumas pessoas que achavam que uma banda do Norte, uma banda do Porto, mas agora de quê? De repente é disco de ouro ou vendo. Pronto. E nós cantávamos em inglês, imagina se fosse com pronúncia do Porto. Era mais complicado, mas sempre deu para resistir. Claro, pronto, é bom sinal. Cândido, digo eu que depois de uma carreira onde podias ter ido muito mais além. Aliás, já uma ocasião partilhei contigo, que me recordo perfeitamente a primeira vez que tu ia jogar, no campo de treinos, com uma camisola assim meia esquisita, e vi-te a jogar e digo, pá, este gajo joga muito. E depois fiquei todo contente quando vieste para o Porto. Mas depois dessa carreira como jogador, de repente surge o convite para vires para o Porto Canal, para seres comentador do Porto Canal. Na altura não tinhas muita experiência, digo eu, desta parte de comunicação. Como é que olhaste para esse convite? Mais numa lógica de te reaproximares do clube, um desafio? Como é que olhaste para essa nova possibilidade, para essa nova etapa na tua vida? Bem, primeiro acho que foi, e continua a ser, se calhar, uma oportunidade que me foi dada, uma janela de oportunidade que me foi dada para poder falar sobre o Futebol Clube do Porto e defender o Futebol Clube do Porto, fruto da minha genuidade. Portanto, eu, se calhar, se tivesse iniciado esse percurso com discursos decorados, não convencia e não agradava às pessoas. Eu olho para a carreira que tive e percebo porque é que, terminada a carreira, eu hoje sou alguém, se calhar, razoavelmente entendido do futebol e com algumas particularidades no que diz respeito à análise do jogo, porque se calhar, foi sempre uma luta muito grande. Fruto daquilo que o meu pai me dizia, foi sempre dizendo ao longo da vida, para estar atento. Portanto, que a aprendizagem é contínua, portanto, e o saber não ocupa espaço. O meu pai foi-me sempre dizendo muito isso. E eu hoje, aos 37 anos, estou perfeitamente convencido que não sou praticamente, ou se quiseres, melhor em nada do que ninguém. Portanto, tenho o meu mérito, mas não sou melhor em nada. E a dada altura da minha vida convenci-me que era o melhor em tudo. Portanto, e felizmente mudei de opinião e fui estando atento. Portanto, fui absorvendo muita coisa. E já como jogador era alguém que estava sempre muito atento às palestras dos treinadores. Portanto, fui tentando perceber o jogo, tentando aprofundar também aquilo que eram as minhas vivências, experiências pessoais, sociais. E quando foi dada a oportunidade de defender o Futebol Clube do Porto, juntamente com a paixão que eu sinto pelo clube, também tive a felicidade da equipa do Porto Canal que encontrei, que foi muito importante para mim, porque um jogador de futebol acaba a carreira, portanto, e falar do jogo ou falar do futebol é muito subjetivo. Portanto, apesar de ter sido uma experiência contínua, portanto, onde tu jogaste futebol todos os dias da tua vida, não significa que o teu raciocínio seja o certo ou o adequado. Portanto, e depois a questão de estar num canal que não só é o canal do meu clube, portanto, e tu queres ter um raciocínio sustentado e independente. Eu acho que é possível. Por exemplo, o Miguel e o Paulo estão em canais que não são ligados ao Futebol Clube do Porto, e eu não me sinto inferior em nada em relação àquilo que é a minha independência e o meu livre raciocínio no Porto Canal. Portanto, se há coisa que me orgulha de uma forma que me salta do peito, e é uma jura que eu posso fazer a sempre dos meus filhos, é que desde que estou no Porto Canal nunca ninguém me toldou o raciocínio. Nunca ninguém me condicionou o raciocínio. Fazer uma pequena interrupção só para dizer, isto é tão verdade que não há cartilha, nós somos testemunha, no Porto não há mesmo cartilha. Não, mas é que cada um diz o que pensa porque é mais fácil defender o Porto. Paulo, mas é precisamente no seguimento do que estás a dizer que eu encaixo este meu raciocínio. Eu tenho um orgulho tremendo. Eu desde que estou portanto, no Porto Canal, nunca recebi um e-mail, uma diretiva, uma guia para que eu tivesse um tipo de raciocínio. Agora, eu sou suficientemente portista e inteligente, creio eu, modéstia à parte, para perceber que para bater no Futebol Clube do Porto já chega aos demais. Portanto, eu não estou aqui a dizer que, portanto, o meu objetivo, primeiramente, nas minhas intervenções, é falar mal do meu clube. Não é. Portanto, até porque, para a minha maneira de ser, já não sou assim na minha vida. Portanto, procuro que a minha opinião seja construtiva e na procura da melhoria. Não sou uma pessoa radical.
Agora, sinto-me muito orgulhoso por poder abordar qualquer tema. Portanto, nunca houve restrições, nunca ninguém me chamou a uma sala à parte, ok, não vais por aí, não fales daquilo, não podemos falar daquele jogador, não podemos falar daquele assunto. Nunca. Nunca. Não posso falar por toda a gente, mas por mim posso falar. Nunca ninguém me repreendeu, tu não podes dizer isto porque estás no Porto Canal, tu não podes dizer isto porque... Não. Portanto, isto é dito em frente a muita gente. Portanto, e isso deixa-me, imagina, tu perspectivas sempre um cenário do clube que tu gostas, é quase como quando temos um ídolo. Eu na música tenho o Bruce Springsteen. Eu nunca tive com ele pessoalmente. E eu projeto coisas no Bruce Springsteen que provavelmente são mentira. Acho que o meu é o grande herói da minha vida também. Eu também sei. És um dos fundadores também do clube de fãs de Bruce Springsteen. Não, mas tenho tudo, pá. Mas gosto. Eu também sou maluco. Já ouvi 17 vezes ao vivo. 17 vezes ao vivo, já ouvi. 17 vezes, eu vi 5, pronto. Segui assim completamente. Da Boss. Boss. Pronto. E no seguimento disso, eu nunca tive o privilégio de conhecer o Bruce Springsteen. Portanto, é um mito para mim. Já? Eu não. Portanto, só fotos. Tipo fã. Portanto, a imagem que eu perspectivei sempre do meu clube, isto já tenho que recuar um bocadinho aos 18 anos, eu perspectivava que o Porto era um clube, até por força disso estamos a falar de centralismo, era um clube que tinha na sua gênese uma raça, valores, sabes, contra tudo e contra todos, os mais fortes, os mais fracos tendem a agigantar-se para vencer os maiores, um bocadinho aquele contexto espartano. E eu, sinceramente, foi muito rico chegar aqui e ver que a cara batia com a careta. Portanto, eu percebi que o meu clube, aquilo que eu projetava no meu clube de diferença, o fator diferencial, era de facto verdadeiro. Portanto, eu encontrei isso quando cheguei ao Futebol Clube do Porto. E depois, nas novas funções como comentador, também sempre achei que gostaria de apoiar um clube de livre raciocínio, portanto, que não fosse um clube escuro, cinzento. Quer dizer, eu não me ia sentir muito feliz. Normalmente não é cinzento, é vermelho, desculpa. Só para não confundir as cores, Não, mas eu acho que isto é muito importante, porque as pessoas, quando estão a falar alguma coisa de mal sobre as outras, gostam de sentir segurança, portanto. E eu estou aqui em representação do Porto Canal e eu nunca me deram uma diretiva. Nunca. E tu ainda por cima... Fosse para o programa que fosse, nunca me chamaram, nunca mandaram um e-mail, nunca só que ainda não falas do Herrera, não critiques o Maxi, nada, zero. Se o meu raciocínio não passa para o telespectador, se não é agradável, a responsabilidade é minha. Se há temas que eu não abordo, é porque não tenho coragem para tal. E é sobre mim que me devem apontar o dedo. Agora, nunca tive ninguém da direção, seja do que for, a dizer que isto dá-me um orgulho tremendo. Imagina o que é, quer dizer, eu estar a representar o meu clube, sendo concedida a palavra, poder falar para os sócios e adeptos do Porto de uma forma livre, desprendida, genuína, num canal do clube. Portanto, por isso é que eu costumo dizer que eu consigo e tento ser mais independente no Porto Canal do que alguns comentadores que eu noto em canais privados. Portanto, mesmo a fazer as narrações dos jogos e tudo, eu procuro ser uma pessoa idêntica àquilo que eu acho que o adepto do Porto gosta de ser. Com voz, com capacidade de ver a fotografia toda, portanto, de criticar o Porto se for preciso, de criticar a postura de alguns jogadores se for preciso, de falar abertamente dos temas, mas nós não somos perfeitos. Claro. Ninguém, desde o Presidente ao técnico do que seja, dos vários departamentos do Futebol Clube do Porto. Não somos perfeitos. Pensar que somos perfeitos é presunção que nos leva a não ganhar. Portanto, fui sempre na procura da melhoria, como percebemos este ano, na superação, naquilo que foi um discurso positivo, focado para os ativos do Futebol Clube do Porto. Nós não éramos, e está provado, estes jogadores que foram campeões não eram tão maus como se diziam, provavelmente também não eram tão bons como alguma vez foram pensando que eram. Portanto, nós não somos sempre retilíneos, sobretudo numa área como o futebol. Portanto, para responder objetivamente à tua questão, porque acabei por me perder um bocado, porque é um tema para mim que me orgulha muito, eu não o escondo, portanto, eu já tive possibilidade e convite de ir para outros canais, portanto, e não sinto o que é que os outros canais me podem dar. Não sinto, porque de facto no Porto Canal posso falar abertamente, posso falar livremente, posso falar do Fogo do Porto, já critiquei, já elogiei, eu sou um bocadinho mais de elogiar, mas no sentido global do meu ponto de vista, é que no Porto Canal é possível ser independente e é possível falar abertamente. Claro. E tu ainda por cima entras numa altura difícil, estes últimos 4 anos foi uma altura muito complicada, tu estás no Porto Canal há sensivelmente 3, 4 anos, passaste este período mais complicado. Estava mortinho para ganhar. Não é só isso. E uma das críticas muitas das vezes que se apontava ao próprio Futebol Clube do Porto é que faltava novamente essa tal garra, essa tal determinação, se calhar esse tal discurso articulado. Tu que viveste esse período ali no Porto Canal, já estão a preparar a festa do próximo ano. Não há problema nisso.
E com foguetes e tudo. Espetacular, espetacular, né? Já temos o fogo de Foi artifício. para tarde. Espetacular. Mas não é da Joelão, não? Não, mas viveste esse período, quer dizer, e muitas das vezes não te sentias quase impotente perante as injustiças que foram sendo feitas ao Futebol Clube do Porto? Aquele tal povo que não nos permitia dar passo em frente. Como é que é, muitas das vezes, estar no final de um jogo onde nós nos sentíamos prejudicados, onde sentíamos que não nos deixavam ir mais além? Como é que tu entras em direto a seguir e como é que te consegues conter, como é que te consegues controlar? Como é que muitas das vezes não te sentes impotente para fazer ou dizer mais qualquer coisa? Como é que é isso? Às vezes é mesmo terrível. É mesmo uma sensação muito estranha. Porque uma pessoa, quando as coisas não correm bem ao Futebol Clube do Porto, ou quando há uma sensação de injustiça de algo que aconteceu, às vezes não é possível controlar as emoções. Portanto, estar ali... É que eu tenho um cenário terrível, que é... Eu faço a previsão do jogo, portanto, eu faço o pré-match, eu prevejo o que é que pode vir a acontecer, como se isso fosse possível no futebol. Às vezes é quase estar ali quase como uma bola de cristal. Mas pronto, naquilo que é o jogo jogado, eu procuro ser, pelo estudo que faço, pelo que leio do adversário, procuro ser o mais conciso. Obviamente, às vezes falho redondamente. Às vezes estou ali a falar tal, e depois começa o jogo e... Sabe, tipo, aqui... Mas isso é algo que o futebol é rico, claro, é a gente não está... Eu não tenho acesso à semana de trabalho nem do Sérgio, nem do adversário, portanto, mas procuro dar o meu melhor naquilo que é as informações que estão acessíveis para mim. Mas às vezes no final do jogo é que o Porto Canal, e eu acho bem, atira logo para a fogueira, portanto, liga logo a câmara e o pós-mates. Quando é fruto da nossa responsabilidade, quando o discurso é porque não jogámos bem, porque eu noto, enfim, que a equipa não esteve tão disponível fisicamente, tão viva, tão Futebol Clube do Porto, não é muito difícil, portanto, porque as pessoas estão em casa, o adepto é inteligente, portanto, chegar ali e tentar camuflar aquilo é irrisório, portanto, é ridículo. Mas às vezes é tão difícil, porquê? Porque a televisão obriga-nos a ser extremamente responsáveis, portanto, quer na crítica, quer no elogio, portanto, nem um elogio exagerado, nem uma crítica também, sobretudo no canal do clube, que resuma ao Futebol Clube do Porto uma situação, também não faz sentido. Agora, esse equilíbrio, gerir as emoções de quem perdeu como adepto do Porto e às vezes as injustiças, eu confesso que quando é sobretudo com a arbitragem, eu peço para a primeira pergunta a falar ser o Bernardino ou o Zé Fernando Rio. O Bernardino, por norma, costuma ser muito controlado. Não, o Bernardino, por acaso, esses aspectos, quando é arbitragem, ele chama para ele e tudo. Sei, ele, por acaso, costuma ser muito... Mas é extremamente difícil. E depois, quer dizer, quando se começou a perceber o porquê que muitas das vezes as injustiças aconteciam, às vezes ainda é mais complicado nos travarmos numa linguagem que é o que me apetece às vezes dizer. Eu não escondo, às vezes apetece-me, respiro fundo, porque apetece-me dar duas jarradas, não minto. Quer dizer, não sou indiferente a isso. Agora, pronto, claro, é televisão, nós temos que ter um discurso coerente, porque no fundo também temos que respeitar, sobretudo, o telespectador do Porto Canal. Não é? Eu gosto muito de ouvir algumas pessoas. Confesso que ouço com regularidade o Miguel, e como adepto do Porto, porque é que eu ouço com regularidade o Miguel? E porque há sustentação no raciocínio e há, de facto, eu gosto de ver alguém, portanto, depois quando estou nessas funções, às vezes não passa, portanto, às vezes não tenho a habilidade nem o engenho de ser essa pessoa. Mas o meu foco, a minha direção, é, de facto, ter um discurso verdadeiro, para quem está, sem medo de beliscar o Futebol Clube do Porto, sem medo de falar mal do jogador do Futebol Clube do Porto, sem medo de dar mérito ao adversário. Eu acho irrisório quando alguém não consegue dar mérito ao adversário. Eu acho que às vezes o Porto, na formação, e aqui passando, às vezes não é melhor que o adversário. Não é. Queremos muito que seja, mas não é. Um comentador no Porto Canal, que as pessoas pressupõem logo que está lá a receber, que ganha bem, as pessoas pressupõem isso, não conseguir falar mal do clube que está a falar, não é um comentador, é um idiota, é um pau mandado, como se costuma dizer. Portanto, e eu isso não quero ser. Nem conseguia ser. Mas estás-te assim a lembrar de algum sítio, quando dizem um pau mandado? Não. Mas veio alguma coisa aqui. Não percebi. Por exemplo, houve um jogo o ano passado, creio que o ano passado, há 2 anos, aqui nós fazemos, portanto, aqui os comentários na zona VIP, ali à frente. Muitas das pessoas às vezes nos cruzam ali comigo. E houve um jogo que perdemos, eu não estou certo se foi dentro do Arouca ou Tondela, sei que foi de um jogo com esses adversários que perdemos em casa. E foi talvez o dia mais triste que tenho nestas funções. Porque quer dizer, porque acabou o jogo, correu mal, eu estava tristíssimo, tal e qual vocês, exatamente igual, estava de racho, com o agravante que ia ter que falar sobre isso,
Portanto, e não eram falar como às vezes falo quando não estou em funções, vou no carro com os meus filhos. Que tirasse a cabeça fora, não correm. Não, é um discurso condizente com aquilo que se espera em televisão e de gente civilizada. Portanto, e naquele ambiente, que é tudo de grande tristeza, passa um adepto ali por nós e tem aquelas proteções, portanto, com a fita, e ele pega numa coisa daquelas e tira lá para o pé de nós. Digam as verdades, pá! Mas qual verdade? Quer dizer, qual verdade? Que perdemos com o Arouca em casa? Ou com o Tondela? Qual é a maior verdade disso? Que os jogadores não foram ir. Percebes? E esse foi um momento bastante triste, porque eu me senti... Eu até fiz uma reflexão profunda. Eu assim, o que é que eu posso melhorar? Falar mal do Porto? Falar mal dos seus dirigentes? Falar mal dos seus adeptos? Quais verdades? As verdades que tornámos a ganhar e bem... É uma linha sempre muito subjetiva, a crítica, portanto. E eu não estava preparado para aquilo, confesso, porque no exercício de comentador eu a defender o Porto, agora o melhor, ter alguém a dizer para eu dizer as verdades, qual a verdade? Qual é a verdade? Falar Vocês estão sempre debaixo que o Brahim não estava a jogar nada, que o Herrera não sei bem as coisas, quer dizer, eu andei lá. Não é ser corporativista, mas eu nos 3 anos que estive no Porto como jogador, 3 anos, quase 4, eu quis sempre ser o melhor. Era excelente. O Porto, o meu clube, pagava-me para fazer o que eu mais gosto. Quer dizer, os meus adeptos, as minhas pessoas, o meu estádio, o meu orgulho. E às vezes eu jogava horrível. Parecia que tinha um esquentador nas costas a jogar, pesado. Portanto, eu tenho sempre um bocadinho dessa sensibilidade na crítica, porque andei lá muitas vezes e nenhum jogador queria mais ganhar que eu, porque eu, de facto, sentia muito o Futebol Clube Porto. Se calhar foi por isso que foi muito bem aceito, também pelos jogadores mais velhos, pelos dirigentes. Perceberam que, independentemente das minhas valias ou não como jogador, havia ali alguém que estava predisposto a aleijar-se pelo Porto. E se calhar foi por isso que mantive-me sempre perto do clube e o clube nunca me empurrou. Verdadeiramente nunca saí do Futebol Clube do Porto. Era por esse meu feitio. E eu agora, como comentador, tenho que ter a sensibilidade, às vezes, de perceber se a jogada é mal feita porque o raciocínio futebolístico não esteve lá, ou a pessoa queria, mas não teve a arte e engenho para conseguir ter sucesso. A crítica é muito fácil de a fazer. Portanto, nestas posições agora eu posso ali... este jogador, quer dizer, eu agora pareço o Mourinho da visão. Ou o Sérgio Conceição, no caso. Ambos ganharam, portanto está tudo bem. Eu tenho que ter essa sensibilidade, que às vezes não é assim tão fácil como parece ser ali com o microfone, a falar para as pessoas no Porto Canal e a dizer, este jogador... Porque eu sei que às vezes não é assim. E há jogadores que podem ali amanhã se reinventarem e se calhar tornar-se nossos ídolos, como foi o caso de alguns desta época. Evidentemente. Nós tivemos casos desta época, eu contra mim falo. O Marega foi alguém que eu no comentário dizia, porque é que eu vou dizer do Marega? Quando eu chego aqui, como é que eu posso aqui ter um raciocínio positivo para lhe dar moral? E era difícil. Agora, basta escolher. Se quisermos dizer que ele é um prodígio, dizemos. Se quisermos dizer que é uma força da natureza, dizemos. Se quisermos dizer, quer dizer, o futebol é muito rico nisto. Todos nós achamos que... Pronto, e no fundo é ter um bocadinho de sensibilidade para, especificamente do jogador, porque eu acho que a minha função no Porto Canal é muito mais essa. Acho que não tenho a certeza. É-me confinada mais a parte de falar do jogo jogado e pronto, desmistificar um bocadinho o adversário. Pronto, e é o local que eu me sinto muito mais à vontade. Portanto, confesso que há áreas que eu não as meto, é mais para os meus colegas. Claro. Paulo, já se falou aqui de cartilhas, de polvo. Como é que um jornalista, portista, com tanta experiência, com essa paixão pelo Futebol Clube do Porto, como é que olha para esta coisa das cartilhas, do polvo, de condicionar pensamento? Como é que alguém que sempre tentou exprimir o seu pensamento de forma tão livre, tão democrática, como é que olha para estas coisas no futebol? Eu tenho a vantagem de não ser jornalista desportivo, não é? Claro. Se eu fosse, não podia dizer o que digo como adepto do Futebol Clube do Porto. Eu sempre que comento futebol, eu digo as coisas. Eu digo que o árbitro roubou, eu não sei dizer de outra maneira. Enganou-se. Eu é que posso estar enganado se soube ter visto um roubo e não ter sido roubado. Mas eu digo as coisas assim e vejo, não é? O ano passado o Porto melhorou muito com o Nuno Espírito Santo em relação ao Lopetegui e melhorou muitíssimo com o Sérgio Conceição em relação ao Nuno Espírito Santo. Mas já o ano passado nós fomos altamente prejudicados, ficaram 17 penaltis por marcar. Eu não estou a inventar, eu bem sei que o penalti é uma coisa quase como se não existisse, não é? Eu vejo penaltis onde eles não existem e um benfiquista, se for em relação ao Porto, não é capaz de ver um penalti que é flagrante, não é? Eu já vi aqui, estavas a falar do Tondela, foi o primeiro, tanto a minha filha como o filho de Miguel. Foi o primeiro jogo que viram aqui no Dragão. Foi um Porto Tondela, um batismo assim um bocadinho esquisito. Perdemos 1-0. E a Camila acabou a chorar, acabou o jogo a chorar.
Mas o Porto não jogou bem. Mas ficou um penalti por marcar. Assim, e depois nós podemos falhar o penalti. Mas marquem-no e depois logo vamos ver. E então o problema é nosso. O comentário a seguir ao jogo às vezes é extremamente injusto. Porquê? Porque o Porto perdeu com o Tondela em casa. Ponto. Certo. Isso é muito mal. Mas há um penalti que bater. E se tu fores como comentador do Porto Canal falar exclusivamente desse lance, é legítimo e sensato as pessoas lá em casa dizerem agora estão a falar do penalti. Mas desculpa, mas eu... Percebes? Mas para mim é mais fácil. Eu estou a falar do meu ponto de vista. Mas tu estás no Porto Canal e bem, como o tipo responsável. A mim não, a mim pagam-me para ser... para ser o incendiário, não vale a pena. Mas eu não invento penaltis. Dizer que eu este ano, quando tive que comentar o Porto Belenenses, eu tive que admitir, eu não consigo dizer que houve 2 penaltis, embora acho que há 2 penaltis a favor do Belenenses, eu digo que houve não consigo dizer que houve 2, mas eu digo que houve um houve. Mas depois começo a contar como é que foi o Feirense, ganhámos o jogo, mas foi uma roubalheira e foi um jogo verdadeiramente indecente, o Feirense Futebol Clube Porto, o que foi o Aves. Eu já vi aqui um tipo a pendurar-se nas cabalitas do Abubacar e o árbitro não marca penalti. Obviamente que isto incomoda qualquer adepto. Não é possível, quer dizer, há penaltis, ou há jogadas, pode não ser só um penalti, que nós não conseguimos perceber porque é que o árbitro não marca. Pois, como adepto, eu também tenho que ser uma pessoa responsável. Eu desligo, mas as pessoas que me estão a ver não desligam sobre o Paulo Baldeia, jornalista, não é? Sabem que um adepto é um adepto, mas quando olham é o jornalista. Não é? E eu não consigo, ainda assim, perceber como é que tantas vezes os árbitros erram a favor do mesmo clube, não é? Nós vemos, este ano até nem foi tão verdade, até acho que o Sporting foi mais beneficiado que o Benfica. Mas nos últimos 3 anos é evidente que o Benfica foi beneficiado. Isto são contas. Não é? É olhar pontos a favor do Benfica com a ajuda do árbitro. Porto contra, portanto, que o Benfica tivesse prejudicado, o Porto, o Sporting, fazer as contas. E era evidente que o Benfica era beneficiado, muito beneficiado. Como jornalista, eu sei como funcionam as redações. E isto é verdade. Nas redações dos jornais desportivos, muito mais que nos outros, na política isto é menos evidente. Okay? Há jornais que são mais à direita ou mais à esquerda. O Observador é claramente um jornal digital de direita, mas os outros não são. Os jornalistas são maioritariamente de esquerda, mas os jornais não se nota. Não é possível olhar para um jornal jornalista e dizer que é mais PS, ou mais PSD, ou mais CDS, ou mais PCP, ou mais Bloco. Não se nota muito. Nos jornais desportivos nota-se, é evidente que se nota. E nota-se nas redações dos jornais generalistas e nas redações das televisões. É evidente que o Benfica, o maior domínio que tem, e esta é a grande diferença que o Porto conseguiu este ano em relação ao ano passado, não foi, deixa-me dizer isto, porque o Sérgio Conceição é Deus na Terra, para mim, além do Pinta Costa, obviamente. Mas eu acho que este ano contou muito o Francisco J. Marques, que vai estar daqui a um bocadinho, e contou muito a comunicação do Futebol Clube Porto. Porquê? Eu conheço bem as redações, eu já trabalhei já nem sei, mas já trabalhei em muitas redações, vários jornais, várias televisões, várias rádios, e sei como elas funcionam, e sei como aquilo é dominado pelo Benfica, claramente dominado pelo Benfica, o que significa que o Benfica percebeu, quando tomou nota de que dominava a comunicação no futebol, percebeu que se controlasse a comunicação, tudo o que fizesse depois à volta era muito mais fácil porque ninguém ia dizer nada. Ninguém ia topar, ninguém ia ter coragem de começar a comentar as arbitragens favoráveis ao Benfica, porque já estava dominada. A comunicação era muito importante e eles perceberam isso. Não é? E permitiu-lhes, aliás, há um célebre mail, não é, que eles admiram como é que aquilo se faz, aquilo depois vai à justiça, vai à política, vai à economia, vai a todo lado. Mas, na verdade, o primeiro campeonato que eles ganharam, foi o da comunicação. Eles perceberam que as redações são maioritariamente benfiquistas, que quando estamos a falar de jornalismo desportivo, eu não quero ofender ninguém porque são jornalistas, mas a coisa não se passa igual, não se passa da mesma forma. Eles também são adeptos e eu sei que se fosse jornalista, por isso é que eu nunca quis ser jornalista desportivo.
Eu não ia ser verdadeiramente um jornalista, eu ia ser um talibã do Futebol Clube do Porto metido numa redação a defender o Futebol Clube do Porto. E, portanto, eles perceberam que havia isso. O Porto mudou este ano a comunicação e mudou muito bem. O Francisco J. Marques fez um trabalho notável desse ponto de vista e isso condicionou muito. A primeira das coisas que o Porto conseguiu quando mudou a estratégia de comunicação foi a de obrigar as redações a olhar para o que o Futebol Clube do Porto dizia. Porque já não havia... Uma coisa é, não pego no telefone que eles não me atendem. Eu ouvi isto como diretor. Eu ouvi jornalistas dizerem-me, quando eu dizia, Pedro, vais dar essa notícia, liga ao Futebol Clube do Porto, quero saber o que é que o Porto diz sobre isso. Não, eu leio, eles vão-me dizer que não falam. Não falam. Primeiro ligas. Se eles não falarem, escreves que eles não quiseram falar. Mas é que já nem ligavam. Okay? Em várias redações já nem ligavam, já nem queriam saber o que é que o Futebol Clube do Porto pensava sobre os assuntos. Com a nova estratégia de comunicação, não precisam de ligar. Francisco J. Marques fala-lhes diretamente ao ouvido. O Twitter, o Dragões Diário, e de repente, a Bola, o Record, a SIC, a RTP, começou a dar notícias sobre Dragões Diário, diz que não sei o quê. Eles, é que até então, nem sequer queriam saber o que é que nós pensávamos sobre o assunto, sobre qualquer assunto. E, de repente, eles começaram a ter que citar, porque não era possível argumentar dentro da redação, porque depois o público nem perguntava, não? Os leitores, os telespectadores não ligam para lá perguntar o que é que o Porto diz sobre isso, não é? Vão à procura de ver onde é que há. Mas nas redações o argumento era que a malta nem falava com eles, nem dizia, e se desmentiam, ouvi isto, também ouvi de vários clubes. Tenho uma notícia sobre um clube, e eu perguntava, então, e o que é que diz o Benfica, o que é que diz o Sporting, o que diz o Porto sobre essa contratação ou sobre essa venda? Não vou ligar que eles vão desmentir, ou se for verdade passam a outra, eu tenho a certeza. Desculpa lá, como é que é possível fazer jornalismo sem fazer o contraditório, que é uma regra de ouro no jornalismo? Se tens uma notícia sobre um clube, tens que perguntar ao clube o que é que ela pensa sobre ela. Não se ligava, não valia a pena. Mudou radicalmente. E o que nós vimos foi que isso fez com que se pudesse começar a falar com mais verdade o que estava a acontecer no futebol português. E, obviamente, a primeira coisa que acontece é que foi possível desmascarar e há suspeitas de corrupção e de tráfico de influência que a nós todos nos parece evidente, mas que compete à Justiça julgar para saber o que é que vai haver, mas já ninguém dorme em serviço. Nós já sabemos que estava a acontecer uma coisa. Primeiro mérito de termos denunciado isso. A coisa abrandou. Não está resolvido, mas abrandou. E, portanto, permitiu um maior equilíbrio. Aliás, eu acho que como adepto nós temos que nos habituar a uma coisa. Nós temos que saber perder. Não devemos aceitar nenhuma derrota com batota. Não podemos nunca calar-nos quando perdermos com batota, mas temos que aprender a perder. Nós não vamos ganhar sempre. Nenhum clube do mundo ganha sempre. E, portanto, de vez em quando, os nossos adversários vão ganhar nos campeonatos. Nós queremos que seja poucas vezes, eles querem que seja muitas, nós estamos mal habituados com muitas vitórias, mas temos que aprender que estes 4 anos foram muito importantes. Como é que nós passamos 4 anos sem ganhar? E eu acho que Pinta Costa é Pinta Costa, Sérgio Conceição é Sérgio Conceição, mas os adeptos do Futebol Clube do Porto este ano foram mesmo o 12º jogador. Foi uma coisa fabulosa. Eu fui ver vários jogos, e quando era lá em Lisboa, vou vê-los todos, não é? E era uma multidão de portistas a acompanhar a equipa. E a coisa mais que eu acho que foi marcante mesmo para ajudar a equipa é mesmo daquelas coisas é uma coisa mística para perceber o valor que aquilo teve nos jogadores. Foi nós perdermos 5-0 em casa com o Liverpool e ficarem milhares e milhares de pessoas no Estádio do Dragão a aplaudir a equipa e a dar vivas à equipa e a dar-lhes força. Isto são adeptos que nós damos parabéns e dizem, parabéns que foste campeão. Eu costumo dizer nos outros anos, eu não fui campeão quando jogo, eu apoio uma equipa que foi campeã. Este ano não. Este ano eu aceito os parabéns e acho que todos os adeptos devem aceitar os parabéns, porque este ano nós também ganhamos um título. Nós fizemos tudo para apoiar a equipa, não falhámos quando a equipa falhou, porque a equipa falhou, não é? Uma coisa é ser roubado, fomos, em alguns jogos. Outra coisa é perder como perdemos em Belém, que não nos podemos queixar do árbitro, não estávamos a perceber nada do que estava a passar. E foi um jogo muito duro esse.
ainda por cima naquela altura. Mas aí temos a equipa jogou mal e mais uma vez lá estavam, aquilo era tudo azul, não era por ser do Restelo. Eu estive lá, aquilo era portistas, éramos 10 vezes mais do que Uma os equipas segunda-feira à do noite. Belém. Uma segunda-feira. Bem, mais uma vez, perdemos, parecia que o campeonato, no final, já não vinha para cá, e os adeptos ficaram a apoiar a equipa. E eu acho que isso aconteceu porque os adeptos sentiram que o Porto estava de volta. Não era só com o Sérgio Conceição, isto é evidente para nós todos, com aquela garra, com a raça de ser portista. Foi também que os adeptos sentiram que a estrutura do Futebol Clube do Porto, a direção de comunicação, a administração, também estava com os adeptos. Também estava a fazer tudo o que podia para acabar com uma teia que foi construída, que passava pela comunicação, pela justiça, pela arbitragem, pela federação. Estava a fazer tudo para dar mais verdade ao campeonato e, com verdade, aconteceu aquilo que nós vimos, ganhamos. Exatamente. Miguel, há bocadinho eu falava ali com o Cândido sobre como é que é gerir a azia em direto. Estive um bocadinho mais além. Como é que é saber que estamos perante um cartelhado profissional que vai dizer, muito provavelmente, não aquilo que pensa como tu, que transmites a tua opinião, de forma livre, conforme já falamos aqui, mas estamos daquele lado a ouvir, desculpem a expressão, a voz do dono. Como é que é gerir? Não há vontade, muitas das vezes, de desmascarar e de dar humor e dizer, não és tu que estás a dizer isto. Como é que se gera, isso? É uma gestão difícil e com muitos pontos. Começando, se calhar, um bocadinho antes disso. O que o Paulo referia e também o que o Cândido é reflexo. O Porto mudou muito em termos de comunicação. Eu, antes que o Francisco J. Marques se sente aqui, portanto, para não lhe fazer elogios aqui na cadeira, embora já o tenha visto lá ao fundo, convém dizer que as coisas mudaram muito e mudaram para melhor. Isso não é só fruto do Francisco J. Marques ter dado o corpo às balas, mas também porque o Porto, intrinsecamente, do ponto de vista de direção e de política desportiva de comunicação, mudou. Não tem só a ver com as pessoas, porque anteriores responsáveis de comunicação fizeram o seu trabalho da melhor maneira possível, certamente, mas o Porto lhes transmitia como possibilidade para fazer era diverso. Era diverso e felizmente, que também foi uma das minhas lutas, quase, de vários portistas nos anos transactos, é que as coisas mudassem e fôssemos mais reativos, antecipássemos também mais algumas das situações que estavam na cara. E acho que o ano passado foi mal demais, quer dizer, do ponto de vista da arbitragem, o que nos fizeram o ano passado, eu nunca tinha visto enquanto portista. Já vi muita coisa, mas eu não me lembro, portanto, com os meus 26 anos, não me lembro de, sinceramente, termos sido tão gamados, tão roubados, uma coisa absolutamente hedionda. 20 e tal penaltis, quer dizer, e não só. E depois o país não mexe. Isso acontece e o país parece que não mexe. Não cede. E o ano passado, a forma como nós batemos contra um muro sistematicamente, acho que disse muito daquilo que nós tínhamos que fazer. E a meio do ano da época passada, a política de comunicação do Porto também muda. Ou pelo menos visivelmente aí começou a mudar. E foi aí que nós começamos também a ganhar essa batalha. Dizem, os campeonatos não se ganham pela comunicação. Mas não nos podemos esquecer uma coisa. É verdade, ganha-se no campo, ganha-se pela capacidade. Mas estamos a viver vivemos ainda num país onde o peso do Benfica na comunicação social, e sobretudo do Benfica, também do Sporting, mas sobretudo do Benfica, é muitíssimo maior do que o peso que tem no país. Inclusivamente no país. Nós falamos que temos um país de maioritariamente benfiquistas, fazem contas, não é? Dizem 6 milhões, ou 5 milhões, ou 7 milhões, e a diáspora. Mas seja o que for, na comunicação social, o peso relativo é muito pior, é muito mais grave. Dão-nos 90%. 95% se preciso for. No jornalismo desportivo. Isto é gravíssimo. E o Porto não ter percebido isso antes, ou ter vivido com isso tanto tempo, e eu percebo que vivesse quando o Porto ganhava. Porque quando nós ganhávamos, sentíamos aquela coisa, não ter que dar cavaco a ninguém. O país é assim e nós vamos ganhando. E quando nós deixamos de ganhar, fruto de pensarmos que o país é assim e não temos que fazer nada, de calhar não prevendo o que vinha aí, quando eles começaram a ganhar, nós tivemos que nos adaptar a essa realidade. E reagir a essa realidade foi difícil. Porque nós não estávamos habituados a dizer nada. É verdade, mais uma vez, o que o Paulo dizia.
Telefonava-se para o Porto e o Porto não queria responder. Não tinha que dizer. Achava-se que não era necessário falar, porque ganhávamos. Depois achávamos que não sabíamos, não devíamos falar quando estávamos a perder, porque não sabíamos o que dizer. Nem tínhamos os canais prontos. Se calhar nem tínhamos as pessoas capazes de o fazer ou vontade de o fazer. E quando te apercebes que tens que o fazer, começas a reagir. Aí já tens que levas 3 ou 4 anos de derrotas. Felizmente, que coincidentemente, num ano em que aparentemente era tudo mais difícil, porque estávamos a perder há 4 anos, o nosso plantel dizia-se, de alguma forma é verdade, era curto ou insuficiente. Numa altura em que a comunicação social não tinha mudado rigorosamente nada, só adensou ainda mais o centralismo e o benfiquismo, felizmente que a equipa respondeu e que nós mudamos o chip de falar com as pessoas. E passamos a atender telefones, digo eu, passarmos a falar com as pessoas, digo eu, e falamos a responder às pessoas. Pelo menos eu comecei a ver isso. Isso foi fundamental, de facto, para que as pessoas levassem o Porto a sério do ponto de vista de ouvir o que o Porto tem para dizer. E nós tínhamos, felizmente, ainda por cima este ano, muitas coisas para dizer. E vamos ter, certamente, nos próximos anos, muitas coisas para dizer. Isso liga-se à minha forma de estar no programa e à minha forma de estar, da forma como eu comento o portismo nos canais. Eu estou no trio de ataque há 6 ou 7 anos, eu não sou muito bom em contas, 6 ou 7 anos. E no 8, se calhar. Entre eles 20. Quase que era a exploração do trabalho infantil. Sim, foi logo mal tive na altura, já era cartão de cidadão. Mal tive isso, entrei. Mas no programa de rádio, eu faço o programa de rádio Os Grandes Adeptos na Antena 1 há mais de uma década. E já escrevia no Público sobre futebol, de uma forma independente, que não era independente, era no fundo com visão do Porto, também já há 15 anos, odiava 4. E, portanto, eu tenho alguma ideia de que isto é uma maratona. Isto não é todas as semanas. Isto é todos os anos, muitos anos. E, portanto, o primeiro programa de rádio que eu fiz, a primeira época que eu tive, foi quando o Porto surgiu o escândalo do Porto, da fruta e do apitourado. E, portanto, eu aí já apanhei com o que é o país centralista a contar uma história única, que tem muitas histórias, mas que se resolveram contar de uma só história. Porque o apiadeiro era Leiria, então toca ali a sair rapidamente. Mas apanhei com isso, e depois apanhei com anos de vitórias do Porto, e depois também com a forma como o Benfica deu a volta a isto. É uma corrida de fundo. É uma corrida de fundo onde não podes ter a ideia, eu não tenho a ideia de que devo gastar todos os cartuchos num só dia. Eu acho que se nós gritarmos sistematicamente todos os domingos, vai haver um domingo em que não te vão levar a sério e não vão reparar que estás a gritar. E, portanto, eu acho que nós temos de ter a sensação, também temos de jogar com alguma tática nisto tudo. É um percurso longo, que não se esgota num dia, não se esgota numa semana, e por vezes deixa as coisas para dizer a seguir. Mais, acho que é fundamental nós darmos espaço ao nosso adversário para falar. E, portanto, esta coisa de nos interrompermos sistematicamente, que vemos em tantos programas, felizmente nenhuma das pessoas está aqui num programa desses, a interrupção constante, a chincana, tudo, acaba por nos tirar muitas vezes as possibilidades de defesa e dizer aquilo que queremos dizer. O João Goberno, que é meu amigo, conheço há muitos anos antes, já tive problemas complicados do ponto de vista afetivo nos últimos tempos com ele, é verdade, mas as coisas passaram. Isso também vale, isso também conta, isso também passa nos programas. Eu deixo-o falar, vocês vão reparar, eu deixo o João falar, não interrompo muitas vezes, embora me apeteça, porque sei também que esse é o preço a pagar para ele me deixar a mim falar. Porque quando eu falo, tenho umas coisas a dizer. E, portanto, se eu for interrompido, não vou dizer. E, portanto, se calhar vocês às vezes veem-me a falar 5 ou 6 minutos ou 7 seguidos, não me calo, mas de alguma forma está lá tudo, ou quase tudo que eu quero dizer, porque ele não me interrompe. E este é um respeito que acho que um programa de debate já agora devia ter sempre. As cartilhas. Não existe cartilha no Porto. Não existe cartilha no Porto. Isto é muito complicado de explicar a pessoas que têm. As pessoas não acreditam. As pessoas confundem muito. Nós podemos falar com as pessoas, claro que eu falo com as pessoas, quando entendo, as pessoas podem falar comigo quando entendem. Mal era que portistas não pudessem falar com portistas. Agora, não há reuniões periódicas, não há envio de e-mails semanais, nem mensais, nem anuais, nunca. Com páginas e páginas e páginas e páginas do que dizer, como começar frases. Isto existe. Toda a gente sabe que existe. Uns negam, outros não negam, mas existe. Eu sei que existe. E, portanto, é com muita tristeza
que eu vejo algumas pessoas receberem esse tipo de material e nada fazerem com isso. Do ponto de vista de dizer, eu não quero receber isto. Se me enviassem isso semanalmente, eu dizia, havia uma... E fosse como fosse, sobretudo dizendo-me, pá, opinião subjetiva. Se forem dados objetivos, também não recebemos. Mas se fossem, pá, houve tantos penaltis, houve tantas faltas, ou o jogador correu X, isso até agradeço que era imenso trabalho que eu tinha que fazer trabalho de casa. É preciso algum trabalho de casa, como deves imaginar. E muito trabalho de casa é feito por muitas das pessoas que aqui estão, que eu vejo e releio nos blogs, nos Twitters, nos Facebooks, nas redes sociais, e que permitem também coligir muita informação que muitas vezes uso. Há uns anos atrás nem sequer era assim. E, portanto, é com muita tristeza que eu vejo algumas pessoas que eu considero a receberem cartilhas e a usarem as cartilhas. Há outras pessoas que eu não espero outra coisa e que espero que continuem a receber aquilo porque não tenho esperança que elas um dia tenham um pensamento próprio sobre as coisas. Não me espanta nada. Mas depois há outro tipo de pessoas. Há pessoas que recebem a cartilha, e eu conheço-os, e que não as usam tanto. E eu acho que, no caso do meu companheiro de debate, que, enfim, todos vocês aqui podem odiar mais ou menos, eu acho que não acontece tanto. Aliás, reconheço-lhe, nomeadamente nos últimos programas, se tiveram a oportunidade de ver, um espírito crítico ao próprio Benfica que não vi em nenhum benfiquista esta época ou há muitos anos. O Pedro Adão e Silva também, muitas vezes, é verdade. Já vou contar uma história da cartilha, se depois me deste 30 segundos. E, portanto, ok, a cartilha existe, mas os cartilheiros são diferentes. E acho que também devemos ter essa percepção. Além de que o ódio não vence. O ódio não vence nunca. Até porque nos estou ao raciocínio. Depois, uma última questão em relação à comunicação social e àqueles que nós pensamos que são nossos inimigos e se calhar estão dentro da nossa própria casa. Não posso aqui dizer nomes de jornalistas, nem cores clubísticas, porque são jornalistas, muitos deles ligados a desporto, mas eu percebo que muitas vezes se confundam pessoas que parecem estar ao serviço de outras entidades e não estão ao serviço de ninguém. Pelo visto, muitas vezes, sobretudo, estão ao serviço do seu coração e em programa podem parecer uma outra coisa. Fruto de quererem ser mais papistas que o Papa, fruto de não quererem ser caseiros, fruto de não quererem arbitrar mal, fruto das próprias relações pessoais que têm com os elementos do painel. Por exemplo, no caso do Hugo Gilberto, eu conheço o Hugo Gilberto há muitos anos. E o Hugo Gilberto, que está no trio de ataque, e portanto faz a gestão do trio de ataque, tem uma belíssima relação pessoal comigo. E muitas vezes em programa nós brincamos mais um com o outro e até nos provocamos mais um ao outro do que qualquer... E, portanto, isso é fruto da relação pessoal. E essa provocação pessoal, muitas vezes, pode parecer antipatia ou antagonismo. E não é picanço. E é picanço que me leva, muitas vezes, a poder dizer aquilo que eu tenho que dizer. Portanto, as aparências às vezes iludem, meus caros. Emocionado. Paulo, 30 segundos então. Só dizer, o Pedro Adão e Silva é um professor universitário, é um fanático do Benfica, perde a cabeça com o Benfica completamente. É um tipo muito inteligente, é comentador de política, mas quando chegamos ao futebol ele perde a cabeça. Um episódio muito rápido. Um dia fomos fazer um programa de rádio ao Estádio da Luz, Benfica-Porto, quando apagaram a luz. E o programa tinha uma parte antes de começar o jogo, uma parte a meio e uma parte no final, para comentar. O Porto ganhou, ele fez a primeira parte, fez a segunda, com o Pedro Marcos Lopes. Na terceira era preciso fechar o bloco central. Não havia, Pedro Adão e Silva estava sentado nos corredores do Estádio da Luz, quase a chorar e não conseguiu fazer o programa, não fez o programa. Assim é que eu gosto. É este nível de fanatismo. É assim que eu gosto dele. Mas no dia em que apareceu, quando se começou a falar da cartilha, o Pedro Adão e Silva é um dos tipos mais inteligentes que o Benfica tem e contribui muito para a cartilha, no sentido que tem muitas ideias. Depois tem lá um grupo no WhatsApp em que trocam ideias, depois aquilo nasce uma cartilha e tal. E ele, no dia em que apareceu a cartilha, porque o Francisco a deu a conhecer, houve um jornalista do Benfica, porque há lá muitos jornalistas do Benfica, que por gozo me deu a cartilha dessa semana. Também a tinha, portanto também vai para as redações, para algumas redações.
Ele deu uma cartilha e disse, emprestas-me isso, porque era sexta-feira e ia para a Sport TV. Ele empresta, mas depois tens que me dar. Se eu dou-te amanhã, ele veio por debaixo do banco. Eu, como era o tema da semana, era a cartilha, perguntaram ao Pedro Adão e Silva se recebia a cartilha. E ele disse, muito honestamente, disse que recebo, sim senhor, utilizo o que acho que é de utilizar e não utilizo o que não deve utilizar, mas queria dizer uma coisa sobre a cartilha, diz ele. A cartilha revela que o Benfica é um clube muito organizado, muito responsável. E eu disse, espera aí um bocadinho. E ele calou-se. E eu tirei o papel e disse, e competente, falta-te o competente. A cartilha desta semana era o primeiro ponto. Era o primeiro ponto da cartilha, era exatamente esse. E ele estava a repetir aquilo. Foi genial. Excelente. Como se compreende facilmente, e não era de esperar outra coisa, com este painel tão forte, tínhamos aqui muito mais tempo. Nós vamos fazer uma pequena pausa. A seguir vamos dar voz a todos vocês que queiram falar, queiram colocar questões. E, portanto, agora vamos estar um bocadinho aqui todos em convívio para um pequeno coffee break. Está bem? Até já, então.